Northwood, Minnesota, era o tipo de cidade onde todos se conheciam pelo nome. Com seus 4.500 habitantes, ruas arborizadas e casas de madeira pintadas em tons pastéis, parecia saída de um cartão postal americano. As manhãs eram pontuadas pelo silvo do trem de carga que cruzava a cidade às 7h15, e as tardes pelo som das crianças brincando nos quintais cercados por piquetes brancos. Era um lugar onde as portas permaneciam destrancadas, onde os vizinhos emprestavam açúcar uns aos outros, e onde o maior escândalo costumava ser quem havia esquecido de levar o prato para o jantar comunitário da igreja. Era outono de 1995, e as folhas das maple trees que ladeavam a Main Street começavam a tingir-se de dourado e vermelho. O ar carregava aquele cheiro característico de folhas secas e a promessa de um inverno rigoroso que se aproximava. Halloween estava a apenas 2 semanas de distância e as crianças já planejavam suas fantasias, enquanto as mães se preparavam para distribuir doces caseiros. Nada poderia preparar essa comunidade idílica para o pesadelo que estava prestes a começar. Sarah Michelle Thompson e Emily Rose Patterson eram mais do que apenas as líderes de torcida da Northwood High School. Elas eram a personificação dos sonhos de uma pequena cidade. Aos 17 anos, ambas carregavam nos ombros não apenas as expectativas de suas famílias, mas também as esperanças de toda uma comunidade que as via como símbolos de um futuro brilhante. Sarah, filha de Margaret, e Robert Thompson, proprietários da farmácia local, era conhecida por seu sorriso, que podia iluminar a sala mais escura. Com 1,65 de altura, cabelos loiros que dançavam no vento e olhos azuis que brilhavam com determinação, ela era o tipo de garota que todos os pais gostariam de ter como filha. Desde pequena, Sarah demonstrava uma compaixão natural pelas pessoas. Aos 8 anos já recolhia roupas para doar às famílias necessitadas. Aos 12, começou a trabalhar como voluntária no hospital local, lendo histórias para crianças internadas. Sarah sempre soube que queria ser médica. Lembrava Margaret Thompson enxugando uma lágrima enquanto segurava uma foto da filha formatura do ensino médio. Ela dizia que queria consertar as pessoas quebradas. Era assim que ela falava, tão pura, tão inocente. Emily, por sua vez, era a energia em pessoa. Filha de Carol e James Patterson, donos da loja de materiais de construção da cidade, ela tinha cabelos castanhos cacheados que pareciam ter vida própria e olhos verdes que faiscavam de entusiasmo. Menor que Sarah, com seus 1,58, Emily compensava a altura com uma personalidade que preenchia qualquer ambiente. Desde os 5 anos de idade, ela dançava. Começou com balé clássico, depois jazz, e finalmente descobriu sua paixão pela dança contemporânea. Emily transformava qualquer espaço em um palco, recordava sua professora de dança, Mrs. Helen Morrison. Ela não apenas dançava, ela contava histórias com o corpo. Tinha um dom natural que raramente vemos. As duas se conheceram no primeiro dia da 2ª série, quando Sarah viu Emily chorando no recreio porque uma menina mais velha havia dito que seus cabelos eram esquisitos. Sarah, mesmo sendo apenas uma criança de 7 anos, marchou até a menina mais velha e disse: "Os cabelos da Emily são bonitos como os de uma princesa de conto de fadas e você é apenas uma bruxa invejosa." A partir daquele dia, elas se tornaram inseparáveis. Durante os anos do ensino médio, Sarah e Emily
formavam uma dupla imbatível. Sarah, com sua liderança natural e capacidade de motivar outros, e Emily, com sua criatividade e carisma, transformaram o time de líderes de torcida da Northwood High em um dos mais respeitados da região. Elas criaram coreografias inovadoras, organizaram arrecadações de fundos para causas beneficentes e se tornaram mentoras para as meninas mais novas. Elas eram como irmãs, dizia Jennifer Walsh, uma colega do time de líderes de torcida. Sarah era a que planejava tudo, sempre pensando 3 passos à frente. Emily era a que trazia magia para os planos da Sarah. Juntas, elas eram imparáveis. A temporada de futebol americano de 1995 havia sido excepcional para os Northwood Eagles. Após 5 anos sem títulos significativos, o time finalmente havia conquistado o campeonato regional, uma façanha que colocou a pequena cidade no mapa esportivo de Minnesota. A vitória de 28-14 contra os temidos Riverside Ravens foi celebrada, como se fosse uma conquista nacional. O jogo aconteceu numa sexta-feira fria, 13 de outubro de 1995. O estádio da escola estava lotado, com praticamente toda a população da cidade presente. As arquibancadas tremiam com os gritos de "Eagles! Eagles!", enquanto Sarah e Emily lideravam a torcida com uma energia contagiante. "Eu nunca havia visto as meninas tão animadas", lembrava Coach Davidson, o treinador do time de futebol. Elas estavam radiantes, pulando, gritando, como se a vitória fosse pessoal. E de certa forma era. Elas haviam trabalhado tanto quanto qualquer jogador para chegar até ali. A coreografia final, criada especialmente para aquela noite, foi executada com perfeição. Sarah e Emily, posicionadas no centro da formação, realizaram uma sequência de movimentos que culminou com Emily sendo arremessada ao ar em um salto espetacular, enquanto Sarah coordenava o restante do grupo em uma formação que soletrava "Victory" nas arquibancadas. Quando o apito final soou, confirmando a vitória dos Eagles, a multidão explodiu em comemoração. Sarah e Emily se abraçaram no meio do campo, saltando e gritando de alegria. Naquele momento, elas eram as rainhas de Northwood, as protagonistas de um conto de fadas que parecia ter o final perfeito garantido. A festa pós-jogo foi organizada na casa de Michelle Anderson, uma colega de classe cujos pais haviam viajado naquele fim de semana. A casa, uma construção de 2 andares na Elm Street, foi rapidamente tomada por adolescentes eufóricos, ainda vestindo as cores azul e dourado da escola. Era a festa do século para nós, recordava Tommy Martinez, quarterback do time e namorado de Sarah na época. Todo mundo estava lá, comemorando como se tivéssemos ganhado o Super Bowl. Sarah e Emily eram as estrelas da noite. Todo mundo queria tirar foto com elas, conversar com elas. A festa transcorreu sem incidentes até por volta das 23h. Sarah e Emily, sempre responsáveis, sabiam que precisavam partir logo para cumprir o toque de recolher estabelecido pelos pais. Elas se despediram dos amigos com abraços e promessas de se encontrarem no dia seguinte para continuar a celebração. A última coisa que ouvi Sarah dizer foi: "Vamos, hein? Senão meu pai vai me matar." Lembrava Michelle Anderson, ainda se arrepiando ao recordar aquelas palavras proféticas. Emily riu e disse: "Pelo menos você tem carro. Eu teria que andar até em casa na chuva." Elas saíram rindo, tão felizes, tão cheias de vida. A chuva havia começado a cair por volta das 22h30.
transformando a celebração em uma corrida para os carros. O outono de Minnesota era conhecido por suas tempestades súbitas, e aquela sexta-feira não foi exceção. As gotas iniciais logo se transformaram em uma chuva torrencial, acompanhada de ventos que faziam as árvores dançarem perigosamente. Sarah havia ganhado seu Ford Escort azul, modelo 1989, como presente de aniversário de 16 anos. Não era o carro mais bonito ou novo, mas era seu tesouro. Ela o havia personalizado com adesivos da escola, um porta-copos em formato de coração que Emily havia dado de presente e um pequeno espelho retrovisor decorado com pompons azuis e dourados. Aquele carro era a liberdade da Sarah, dizia seu pai, Robert Thompson, acariciando as chaves que ainda guardava após todos esses anos. Ela cuidava dele como se fosse um bebê, sempre limpo, sempre com o tanque cheio. Ela era responsável com tudo na vida dela. Por volta das 23h05, Sarah e Emily deixaram a festa. Várias pessoas as viram saindo, acenando alegremente pela janela do Ford Escort, enquanto a chuva batia no para-brisa. O trajeto da casa de Michelle Anderson até a casa dos Thompson levava aproximadamente 12 minutos pela Route 47, uma estrada secundária que cortava uma pequena área florestal antes de chegar ao centro de Northwood. Eu ofereci para levá-las, disse Tommy Martinez, o namorado de Sarah. Estava chovendo muito e eu tinha um carro maior, mais seguro. Mas Sarah insistiu que estava tudo bem, que ela dirigia bem na chuva. Eu nunca me perdoei por não ter insistido mais. A Route 47 era uma estrada sinuosa, ladeada por pinheiros altos que criavam um túnel natural. Durante o dia, era uma estrada pitoresca, frequentemente fotografada por turistas. À noite, especialmente com chuva, ela se tornava um desafio mesmo para motoristas experientes. A iluminação era escassa, com postes de luz instalados apenas nos cruzamentos principais, deixando longos trechos mergulhados na escuridão. O último avistamento confirmado de Sarah e Emily foi às 23h12, quando elas pararam no posto de gasolina Miller's, na saída da cidade. O funcionário do turno da noite, Danny Miller, filho do proprietário, lembrava claramente do encontro. Elas entraram rindo, ainda falando sobre o jogo, Danny recordava. Sarah comprou uma barra de chocolate e Emily pegou uma Coca-Cola. Elas estavam molhadas da chuva, mas pareciam estar se divertindo com isso. Sarah brincou dizendo que elas pareciam gatos molhados. Foi a última vez que alguém as viu com vida. As câmeras de segurança do posto, equipamentos antigos e de baixa qualidade, capturaram imagens granuladas das duas garotas. O timestamp mostrava 23h14, quando elas deixaram o estabelecimento. Sarah podia ser vista correndo sob a chuva até o carro, enquanto Emily a seguia logo atrás, ambas rindo. De acordo com as investigações posteriores, elas deveriam ter chegado em casa até 23h30. Era um acordo que Sarah tinha com os pais. Ela poderia usar o carro à noite desde que estivesse em casa até as 23h30 nos fins de semana. Ela nunca havia quebrado essa regra. Margaret Thompson sempre foi uma mãe preocupada, mas não excessivamente controladora. Aos 45 anos, ela equilibrava seu trabalho na farmácia da família com as responsabilidades domésticas e nunca deixava de esperar Sarah chegar em casa quando ela saía à noite. Naquela sexta-feira, ela estava assistindo ao programa de televisão 2020 quando olhou para o relógio da parede da cozinha. 23h45. 15 minutos de atraso não era nada demais para uma noite de comemoração. Ela recordaria mais tarde.
Eu pensei que talvez elas tivessem parado para conversar com alguém ou que a chuva estivesse mais forte em algum lugar. Sarah sempre ligava quando ia se atrasar, então esperei mais um pouco. Meia-noite chegou e passou. Às 00:15, Margaret começou a ficar genuinamente preocupada. Ela ligou para a casa dos Patterson, esperando que Emily soubesse onde Sarah estava. Carol Patterson atendeu no terceiro toque e Margaret imediatamente soube que algo estava errado pelo tom de voz da amiga. "Você também está esperando a Emily?" Carol perguntou com a voz tensa. "Eu pensei que ela estivesse com Sarah. Elas não chegaram em casa ainda?" O pânico começou a se instalar. As duas mães passaram os próximos 20 minutos ligando para todos os amigos cujos números tinham, esperando encontrar uma explicação simples. Talvez as meninas tivessem decidido dormir na casa de Michelle? Talvez o carro tivesse quebrado e elas estivessem esperando ajuda em algum lugar? Mas Michelle confirmou que elas haviam saído por volta das 23 horas. Tommy Martinez disse que as havia visto partir. Danny Miller confirmou que elas estiveram no posto por volta das 23:15. Ninguém as havia visto desde então. Às 00:45, Robert Thompson ligou para o Departamento de Polícia de Northwood. O oficial de plantão era Gary Stevens, um policial jovem que havia se juntado à força apenas 2 anos antes. Para ele, chamadas sobre adolescentes que chegavam tarde em casa eram comuns, especialmente em noites de festa. "Minha primeira reação foi tranquilizar o pai", Stevens admitiu anos depois. "Eu disse que provavelmente elas estavam bem, que talvez tivessem encontrado amigos e perdido a noção do tempo. Eu não estava levando a sério o suficiente. Se eu pudesse voltar no tempo..." Mas Robert Thompson conhecia sua filha. Sarah nunca chegava tarde sem avisar, nunca quebrava as regras sem uma razão muito boa. Ele insistiu que algo estava errado, que a polícia precisava começar a procurar imediatamente. Às 01:30, o chefe de polícia William Morrison foi chamado em casa. Morrison, um veterano de 25 anos na força policial, tinha experiência suficiente para saber que quando pais responsáveis e conhecedores de seus filhos fazem esse tipo de chamada, geralmente há motivo para preocupação. "Eu conhecia as famílias Thompson e Patterson", Morrison explicou. "Conhecia Sarah e Emily pessoalmente. Elas não eram o tipo de garota que desaparece sem avisar. Meu instinto me disse que precisávamos agir rápido. A primeira providência foi enviar patrulhas para percorrer a Route 47, o caminho mais provável que as garotas teriam tomado. Às 02:15, 3 viaturas estavam percorrendo a estrada com lanternas de alta potência, procurando por sinais do Ford Escort azul. A visibilidade estava terrível, lembrava o oficial Mark Rodrigues, que participou da primeira busca. A chuva havia diminuído, mas ainda estava caindo, e a neblina estava muito densa. Você mal conseguia ver além de alguns metros à frente. Se houvesse um acidente, seria fácil passar direto e não ver. Mas não havia sinais de acidente. Não havia marcas de freio, destroços ou qualquer indicação de que um veículo havia saído da estrada. Era como se o Ford Escort azul e suas 2 ocupantes tivessem simplesmente desaparecido no ar. O amanhecer de sábado, 14 de outubro de 1995, trouxe consigo uma tempestade de atividade em Northwood. A notícia do desaparecimento de Sarah e Emily se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Até às 07 horas da manhã,
Mais de 50 voluntários já haviam se reunido no estacionamento da Northwood High School, que foi transformado em um centro de operações improvisado. O chefe Morrison, que havia dormido apenas 2 horas, estava coordenando a maior operação de busca na história da cidade. Ele havia chamado reforços do Departamento de Polícia do Condado de Lake, além de solicitar a ajuda da Patrulha Rodoviária de Minnesota. Ao meio-dia, mais de 100 pessoas estavam envolvidas na busca. Eu nunca havia visto a comunidade se unir daquela forma, recordava o reverendo Michael O'Connor, da First Baptist Church de Northwood. Pessoas que mal se falavam estavam trabalhando lado a lado. Toda a cidade parou para procurar aquelas meninas. As equipes de busca foram organizadas em grupos de 5 pessoas, cada um responsável por uma seção específica da área ao redor da Route 47. A floresta que ladeava a estrada era densa, mas não impenetrável. Voluntários armados com lanternas, apitos e walkie-talkies adentraram as árvores, chamando pelos nomes de Sarah e Emily até suas vozes ficarem roucas. Margaret Thompson, que havia insistido em participar da busca, apesar dos protestos de amigos e familiares, liderava um dos grupos que vasculhava a área mais próxima à cidade. Eu não podia ficar em casa esperando, ela explicava com lágrimas nos olhos. Minha menina estava lá fora, em algum lugar, talvez ferida, talvez com frio. Eu tinha que procurá-la. James Patterson, pai de Emily, havia organizado uma equipe de busca aquática com outros pescadores locais. Eles usaram barcos pequenos para vasculhar todos os lagos e córregos na área, temendo que o carro tivesse caído na água durante a tempestade da noite anterior. A água estava gelada e escura, James recordava, ainda tremendo ao lembrar. Cada sombra no fundo do lago parecia um carro, cada galho submerso parecia um corpo. Foi o dia mais longo da minha vida. Por volta das 14 horas, chegaram os cães farejadores. 2 equipes caninas do Minneapolis Police Department foram trazidas especificamente para a busca. Os cães foram levados primeiro ao Ford Escort de reserva dos Thompson, um carro idêntico ao de Sarah, depois ao posto Millers, último local, onde as meninas foram vistas. Os cães pegaram o rastro no posto, explicou o treinador Kevin Walsh. Eles seguiram pela Route 47 por aproximadamente 2 quilômetros, depois perderam completamente a pista. Era como se o rastro simplesmente desaparecesse. Essa informação foi tanto encorajadora quanto aterrorizante. Significava que as meninas haviam, de fato, seguido pela Route 47 após deixar o posto, mas alguma coisa havia acontecido que interrompeu completamente seu rastro. Não era um acidente comum, onde os cães continuariam a seguir o cheiro mesmo após um impacto. Conforme a tarde avançava, a frustração crescia. Mais de 200 pessoas haviam se juntado à busca, incluindo equipes especializadas de 5 condados diferentes. Helicópteros da Guarda Nacional sobrevoavam a área, suas câmeras térmicas procurando por qualquer sinal de vida na floresta densa. Era surreal, disse Deputy Sheriff Tom Anderson, que coordenava as buscas aéreas. Uma operação daquele tamanho para 2 adolescentes desaparecidas era incomum, mas a comunidade havia se mobilizado de uma forma que eu nunca havia visto. Ninguém queria parar até encontrá-las. Na segunda-feira seguinte ao desaparecimento, a história havia ganhado atenção estadual. Jornalistas de Minneapolis e St. Paul desceram sobre Northwood como abutres, transformando a pequena cidade em um circo midiático.
câmeras de televisão. Foram instaladas em frente à escola, à prefeitura e às casas das famílias Thompson e Patterson. A pressão da mídia trouxe tanto ajuda quanto complicações. Por um lado, a exposição nacional significava mais recursos e mais pessoas procurando pelas meninas. Por outro lado, também trouxe uma enxurrada de pistas falsas e avistamentos duvidosos que consumiram tempo e recursos valiosos da investigação. A primeira pista significativa veio na terça-feira, quando uma mulher de Duluth ligou para a polícia, dizendo ter visto duas garotas que correspondiam à descrição de Sarah e Emily em um restaurante McDonald's na noite anterior. A mulher, Dorothy Hansen, estava absolutamente convencida de que havia visto as meninas desaparecidas. Uma delas era loira, bem bonita, e a outra tinha cabelos cacheados. Dorothy insistia. Elas pareciam nervosas, olhando sempre para trás. Eu pensei que fosse estranho na hora, mas não fiz nada. Agora me arrependo. Uma equipe de detetives foi enviada imediatamente para Duluth, a 2 horas de distância de Northwood. Eles passaram 3 dias investigando, entrevistando funcionários do McDonald's e analisando as fitas de segurança do estabelecimento. As fitas mostravam, de fato, 2 jovens que poderiam corresponder vagamente à descrição de Sarah e Emily. Mas uma análise mais detalhada revelou que eram 2 estudantes locais da Universidade de Minnesota Duluth. Foi nossa primeira grande decepção, admitiu o detetive William Carter, que havia sido designado como investigador principal do caso. Tínhamos esperanças de que elas estivessem vivas, talvez fugitivas por alguma razão. Quando essa pista se desfez, tivemos que começar a considerar alternativas mais sombrias. Carter, um homem de 52 anos com 28 anos de experiência policial, havia trabalhado em casos de desaparecimento antes, mas nunca algo tão completamente desconcertante. Ex-militar com uma ética de trabalho implacável e uma reputação de nunca desistir, ele se tornaria obcecado pelo caso de Sarah e Emily. Desde o primeiro dia, eu soube que havia algo muito errado com essa situação, Carter recordava. 2 garotas responsáveis, em uma cidade pequena e segura, simplesmente não desaparecem sem deixar rastros. Alguém sabia alguma coisa, alguém havia visto alguma coisa. Meu trabalho era descobrir quem. A segunda pista falsa veio de uma direção completamente inesperada. Na quinta-feira da semana seguinte ao desaparecimento, a polícia recebeu uma ligação de um homem alegando ter informações sobre o paradeiro das meninas. O homem, que se identificou apenas como Jake, disse que as havia visto em um posto de gasolina em Grand Rapids, Minnesota, na companhia de 2 homens mais velhos. Ele soava convincente. Lembrava o oficial Gary Stevens, que atendeu a chamada. Deu detalhes específicos sobre o que elas estavam vestindo, sobre o carro. Disse que uma delas parecia estar sendo forçada a ir junto com os homens. Uma força-tarefa foi montada imediatamente para investigar esta pista. Grand Rapids estava a mais de 3 horas de Northwood, mas a possibilidade de que as meninas fossem vítimas de sequestro justificava a resposta massiva. Durante 5 dias, detetives de múltiplas jurisdições procuraram por evidências da presença de Sarah e Emily na área. A investigação em Grand Rapids revelou que Jake era, na verdade, um homem com histórico de doença mental que vivia em uma casa de repouso local. Ele havia visto as reportagens sobre o desaparecimento na televisão e, por razões que nem ele próprio conseguia explicar, decidido ajudar, fornecendo informações falsas. Foi devastador, disse Carol Patterson, mãe de Emily. Por 5 dias.
Eu pensei que minha filha estava viva, que alguém a tinha levado, mas que ela ainda estava por aí. Quando descobrimos que era mentira, foi como perdê-la novamente. Conforme as semanas passavam sem nenhuma pista concreta, a investigação começou a se voltar para pessoas próximas às vítimas. É um protocolo padrão em casos de desaparecimento. Quando não há evidências de crime aleatório, os investigadores devem examinar círculos cada vez mais próximos das vítimas. Tommy Martinez, o namorado de Sarah, foi um dos primeiros a ser interrogado extensivamente. Aos 17 anos, Tommy era um jovem típico de cidade pequena, estrela do futebol americano, planos de estudar engenharia na Universidade de Minnesota e completamente apaixonado por Sarah Thompson. Foi horrível, Tommy recordava. Eu amava a Sarah mais do que qualquer coisa no mundo, e de repente a polícia estava me tratando como se eu pudesse ter feito algo com ela. Eles me interrogaram por horas, fizeram um teste do polígrafo, revistaram meu carro. O teste do polígrafo de Tommy foi inconclusivo, o que só aumentou as suspeitas iniciais. Ele havia admitido ter ficado um pouco chateado quando Sarah recusou ficar mais tempo na festa, preferindo cumprir o horário estabelecido pelos pais. Para investigadores experientes, isso poderia ser um motivo para um crime passional. Eu estava frustrado, sim, Tommy explicou. Não era todos os dias que ganhávamos o campeonato regional. Eu queria comemorar com minha namorada. Mas eu nunca faria mal a ela. A ideia de que eu poderia ter machucado Sarah me deixa doente. A investigação sobre Tommy consumiu 2 semanas completas, incluindo entrevistas com todos os seus amigos, análise de seus horários naquela noite e verificação de seu álibi após deixar a festa. Eventualmente, múltiplas testemunhas confirmaram que ele havia ficado na festa até aproximadamente 01h30. Muito depois do horário em que Sarah e Emily foram vistas pela última vez. O próximo alvo das suspeitas foi David Miller, o proprietário do posto de gasolina onde as meninas fizeram sua última parada. Miller, um homem de 38 anos divorciado recentemente, havia demonstrado interesse em Sarah em várias ocasiões quando ela parava para abastecer. Ele sempre era muito amigável com ela. Lembrava Danny Miller, filho de David e funcionário do posto. Às vezes, amigável demais. Sarah era educada, mas eu podia ver que ela se sentia desconfortável quando meu pai estava por perto. David Miller foi submetido a um interrogatório intensivo e passou em um teste do polígrafo. Além disso, análise das câmeras de segurança do posto confirmaram que ele havia deixado o estabelecimento às 21h naquela noite, 2 horas antes de Sarah e Emily chegarem. Seu álibi para o resto da noite foi verificado e confirmado por múltiplas fontes. Eu sei que eu não sou o homem mais sociável da cidade, David disse durante seu interrogatório. Especialmente depois do divórcio, eu meio que me fechei. Mas eu jamais faria mal a 2 garotas inocentes. A ideia é repugnante. Conforme mais e mais pessoas próximas às vítimas eram eliminadas como suspeitas, a investigação começou a tomar um tom mais sombrio. Se não foi alguém que elas conheciam, então foi um estranho. E se foi um estranho, as possibilidades eram infinitamente mais aterrorizantes. No final de novembro de 1995, 6 semanas após o desaparecimento, o nome Richard Wells apareceu pela primeira vez nos relatórios policiais. Não como suspeito, mas como alguém que havia deixado a cidade de forma suspeita logo após o incidente. Richard Wells, de 19 anos, havia se formado na Northwood High 2 anos antes de Sarah e Emily.
Durante seus anos escolares, ele era conhecido como um jovem problemático. Notas baixas, frequentes faltas às aulas e um temperamento que podia explodir sem aviso. Após a formatura, ele havia trabalhado em empregos temporários pela cidade, nunca permanecendo em lugar nenhum por muito tempo. Richard sempre foi um menino estranho, recordava Mrs. Helen Morrison, que havia sido professora dele durante o ensino médio. Não necessariamente mau, mas intenso. Ele fixava em pessoas, especialmente meninas bonitas. Ficava olhando, seguindo. Mais de uma aluna reclamou sobre ele ao longo dos anos. O que trouxe Richard Wells à atenção dos investigadores foi uma conversa casual entre duas funcionárias do Northwood Diner. Betty Carson, uma garçonete de longa data, comentou com sua colega que Richard havia deixado a cidade abruptamente na semana seguinte ao desaparecimento das meninas. Foi estranho, Betty explicou à polícia. Ele costumava vir aqui quase todo dia para o café da manhã. Sempre se sentava na mesma mesa, sempre pedia a mesma coisa: ovos mexidos e torrada. Na segunda-feira, depois do desaparecimento, ele não apareceu. Nem na terça, nem na quarta. Na quinta, eu perguntei à sua senhoria sobre ele, e ela disse que ele havia se mudado no fim de semana, sem aviso prévio. O detetive Carter imediatamente reconheceu a importância desta informação. Deixar a cidade subitamente após um crime é um comportamento clássico de culpa ou medo. Ele iniciou uma investigação sobre o paradeiro de Richard Wells. A busca revelou que Richard havia se mudado para Moorhead, Minnesota, uma cidade a aproximadamente 200 milhas de Northwood. Ele havia arranjado um emprego em uma fábrica de processamento de carne e estava vivendo em um apartamento pequeno no lado mais pobre da cidade. Quando chegamos em Moorhead para entrevistá-lo, Richard não estava em casa. Carter recordava. O proprietário disse que ele havia ido visitar família em outro estado. Isso elevou ainda mais nossas suspeitas. Uma investigação mais profunda sobre o passado de Richard revelou informações preocupantes. Durante seus anos no ensino médio, ele havia sido suspenso 2 vezes por comportamento inadequado com colegas do sexo feminino. Em uma ocasião, foi flagrado seguindo uma garota até em casa após as aulas. Em outra, foi acusado de espiar meninas no vestiário feminino. Mais significativo ainda era o fato de que Richard havia demonstrado interesse específico em Sarah Thompson durante seu último ano na escola. Várias pessoas confirmaram que ele havia tentado convidá-la para o baile de formatura, sendo rejeitado publicamente de uma maneira que o havia deixado visivelmente perturbado. Sarah foi muito educada, mas firme. Lembrava Jennifer Walsh, que havia presenciado o incidente. Ela disse que já havia combinado de ir com Tommy. Richard ficou lá parado por um momento, com uma expressão estranha. Depois simplesmente saiu. Você podia ver que ele estava furioso. Apesar das suspeitas crescentes sobre Richard Wells, a investigação logo encontrou obstáculos significativos. Quando finalmente foi localizado em março de 1996, 5 meses após o desaparecimento, Richard concordou em falar com os investigadores, mas negou qualquer envolvimento no caso. Ele era escorregadio, Carter descreveu. Respondia às perguntas, mas sempre de forma vaga. Dizia que não se lembrava onde estava naquela noite específica, que não sabia nada sobre o desaparecimento das meninas. Quando perguntamos por que ele havia deixado Northwood tão abruptamente, disse que queria um novo começo.
O teste do polígrafo aplicado em Richard foi classificado como inconclusivo. Não indicava claramente mentira, mas também não o inocentava completamente. Sem evidências físicas conectando-o ao desaparecimento e sem testemunhas que o colocassem na área durante o tempo relevante, a polícia não tinha base para uma acusação. Foi frustrante além das palavras, Carter admitiu. Tínhamos um suspeito com motivo, oportunidade e comportamento suspeito após o fato, mas nenhuma evidência concreta. Em casos de desaparecimento sem corpo, você precisa de evidências extraordinárias para conseguir uma condenação. A investigação ativa começou a diminuir em intensidade conforme 1996 avançava. Outras prioridades surgiram para o pequeno Departamento de Polícia de Northwood, e o caso das líderes de torcida desaparecidas gradualmente se tornou uma investigação fria, tecnicamente aberta, mas sem desenvolvimento ativo. Para as famílias, essa transição foi devastadora. Margaret Thompson e Carol Patterson haviam dedicado todos os seus recursos emocionais e financeiros à busca por suas filhas. Quando ficou claro que a polícia não estava mais priorizando ativamente o caso, elas se sentiram abandonadas pelo sistema. Foi como se elas tivessem morrido uma segunda vez, Margaret explicou. Primeiro, perdemos nossas filhas. Depois, perdemos a esperança de que alguém continuaria procurando por elas. Era como se Sarah e Emily não importassem mais para ninguém além de nós. Os anos que se seguiram foram marcados por uma dor que nunca diminuía. Northwood tentou retornar à normalidade, mas a cidade estava permanentemente marcada pelo mistério não resolvido. O campo de futebol da escola foi renomeado para Sarah and Emily Memorial Field, em 1997. Uma pequena placa no vestiário das líderes de torcida trazia suas fotos e as palavras Forever in Our Hearts. Margaret Thompson nunca removeu o quarto de Sarah exatamente como estava na noite do desaparecimento. Os pôsteres na parede, os livros na escrivaninha, até mesmo a roupa que Sarah havia escolhido para usar no domingo seguinte, tudo permaneceu intocado, como um santuário para uma vida interrompida abruptamente. Eu sabia que era pouco saudável, Margaret admitia. Robert me implorava para transformar o quarto em outra coisa, mas eu não conseguia. Era como se mudasse alguma coisa. Eu estivesse admitindo que ela nunca voltaria para casa. Carol Patterson lidou com a perda de forma diferente. Ela se tornou uma ativista para famílias de pessoas desaparecidas, trabalhando com organizações estaduais e nacionais para melhorar os procedimentos de investigação e apoio às famílias. Em 2001, ela ajudou a estabelecer o Emily Patterson Foundation, que oferecia apoio financeiro e emocional a famílias enfrentando situações similares. Eu não podia salvar minha Emily, Carol explicava durante uma palestra em 2010. Mas talvez eu pudesse ajudar outras famílias a não passar pelo que passamos. Talvez eu pudesse honrar a memória da minha filha fazendo alguma diferença no mundo. O detetive William Carter nunca conseguiu se afastar completamente do caso. Mesmo quando outros crimes demandavam sua atenção, ele continuava revisando os arquivos de Sarah e Emily em seu tempo livre. Ele mantinha caixas de evidências em seu escritório em casa e regularmente revisitava testemunhas na esperança de que o tempo tivesse desbloqueado alguma memória crucial. Elas se tornaram parte de mim, Carter explicou. Sarah e Emily eram como filhas que eu nunca havia conhecido, mas pelas quais eu me sentia responsável.
Eu prometi às suas famílias que nunca desistiria e pretendia cumprir essa promessa. Carter desenvolveu várias teorias ao longo dos anos. Sua suspeita principal continuava sendo Richard Wells, mas ele também investigou a possibilidade de que as meninas tivessem sido vítimas de um crime aleatório cometido por alguém passando pela área. Ele examinou casos similares em estados vizinhos, procurando por padrões que pudessem conectar o desaparecimento de Northwood a outros crimes. Enquanto isso, Richard Wells havia construído uma vida tranquila em Moorhead. Ele trabalhava na mesma fábrica de processamento de carne há mais de 15 anos. Era considerado um funcionário confiável e vivia sozinho em um apartamento pequeno, mas bem cuidado. Para seus colegas de trabalho e vizinhos, ele era um homem quieto, reservado, mas não particularmente estranho. Richard sempre foi meio solitário, dizia Susan Martinez, sua supervisora na fábrica. Mas ele era pontual, trabalhava duro, nunca causava problemas. Se você não soubesse sobre seu passado, pensaria que ele era apenas um cara normal que preferia ficar sozinho. Mas por trás da fachada de normalidade, Richard carregava segredos que haviam fermentado durante 2 décadas. O peso da culpa, se é que existia, e o medo constante de ser descoberto haviam moldado cada aspecto de sua vida adulta. Ele evitava relacionamentos íntimos, mudava de assunto quando alguém mencionava Northwood, e nunca havia retornado à sua cidade natal. Em 2010, quando Richard tinha 34 anos, ele quase foi exposto quando um colega de trabalho reconheceu seu nome em um programa de televisão sobre crimes não resolvidos que apresentava o caso de Sarah e Emily. O programa, parte de uma série sobre Minnesota's Cold Cases, incluía entrevistas com as famílias e com o detetive Carter. Eu estava assistindo com minha esposa quando ouvi o nome, recordava Mark Thompson, sem relação com a família de Sarah. Eu disse, "Ei, esse é o Richard que trabalha conosco." Minha esposa disse que eu devia estar enganado, que não podia ser coincidência. Mas eu tinha certeza. Mark nunca confrontou Richard diretamente sobre o programa, mas começou a observá-lo mais atentamente no trabalho. Ele notou como Richard ficou visivelmente desconfortável quando outros funcionários discutiram o programa, e como ele rapidamente mudou de assunto quando alguém mencionou ter crescido em uma cidade pequena de Minnesota. Foi estranho, Mark explicou. Richard era normalmente muito controlado, mas você podia ver que alguma coisa o estava incomodando. Ele ficou mais retraído por várias semanas após o programa ir ao ar. Em maio de 2015, quase 20 anos após o desaparecimento, um grupo de jovens exploradores urbanos estava investigando áreas abandonadas da floresta ao redor de Northwood. Jake Morrison, de 19 anos, e seus amigos Marcus Peterson e Lisa Chen, todos estudantes da Universidade de Minnesota Duluth, estavam documentando locais assombrados para um projeto de cinematografia. Nós não estávamos procurando por nada específico, Jake explicaria mais tarde. Apenas explorando, filmando locais interessantes. A área onde encontramos o carro era super remota, quase inacessível. Você tinha que andar por quase 1 milha através de vegetação densa para chegar lá. Era um sábado ensolarado, e o grupo havia estado explorando por cerca de 3 horas, quando Lisa notou algo que brilhava através das árvores. A princípio, ela pensou que pudesse ser lixo descartado ilegalmente. Não era incomum encontrar lixo doméstico despejado em áreas florestais remotas. Mas quando chegamos mais perto, vimos que era um carro. Lisa recordava, ainda tremendo ao relembrar o momento. Um carro velho,
coberto de ferrugem e parcialmente coberto por galhos e folhas. Era azul, ou havia sido azul há muito tempo. O carro estava em uma pequena clareira, cercado por pinheiros altos que o mantinham escondido da vista aérea. Havia evidências de que veículos maiores haviam estado na área, marcas de pneus ainda visíveis no solo, mesmo depois de 2 décadas. Jake, que estava filmando com uma câmera portátil, capturou o momento quando eles primeiro avistaram o veículo. A filmagem, que mais tarde se tornaria evidência crucial, mostrava sua aproximação cautelosa ao Ford Escort abandonado. Nós sabíamos imediatamente que era algo importante, Marcos explicou. Mesmo depois de 20 anos, você podia ver que o carro havia sido colocado ali deliberadamente. Não havia marcas de impacto que sugerissem um acidente. Era como se alguém o tivesse dirigido até ali e simplesmente o abandonado. Os jovens eram inteligentes o suficiente para não tocar em nada. Eles filmaram o carro de todos os ângulos. Notaram a placa de licença, que ainda era parcialmente legível, e então imediatamente contataram as autoridades. Eu liguei para o 911 às 14h27, Jake lembrava, verificando o registro de chamadas em seu telefone. Eu disse que tínhamos encontrado um carro abandonado que poderia estar relacionado a um caso antigo. A operadora inicialmente não parecia muito interessada, mas quando eu mencionei que era um Ford Escort azul na floresta de Northwood, o tom dela mudou completamente. Quando a ligação chegou ao departamento de polícia de Northwood, o chefe Morrison, agora com 65 anos e planejando sua aposentadoria, imediatamente contatou William Carter. Carter, agora com 72 anos e oficialmente aposentado há 3 anos, ainda vivia na cidade e mantinha contato regular com o departamento. Quando o telefone tocou naquela tarde de sábado, eu estava trabalhando no jardim, Carter recordava. O chefe Morrison disse apenas, Will, acho que encontramos o carro das meninas. Por um momento eu não consegui falar. Depois de 20 anos, eu havia começado a me perguntar se algum dia saberia o que aconteceu com elas. Carter chegou ao local menos de 1 hora após a descoberta. Mesmo aos 72 anos, ele se moveu através da floresta com a determinação de um homem metade de sua idade. Quando viu o Ford Escort azul, parcialmente engolido pela vegetação, mas ainda reconhecível, ele soube imediatamente que eram os restos do carro de Sarah. Era exatamente como eu havia imaginado que encontraríamos, Carter disse. Escondido, deliberadamente colocado em um local onde ninguém o encontraria por acidente. Quem fez isso conhecia a área, sabia exatamente onde colocar o carro para que permanecesse oculto. A área foi imediatamente isolada como cena de crime. Uma equipe forense completa foi chamada de Minneapolis, incluindo especialistas em análise de cenas de crime antigas. O processo de escavação e análise seria delicado e demorado. Nós sabíamos que tínhamos apenas uma chance de fazer isso corretamente, explicou o Dr. Sarah King, antropóloga forense que liderou a equipe de escavação. Após 20 anos expostos aos elementos, qualquer evidência restante seria frágil e potencialmente irreparável se manuseada incorretamente. O primeiro dia de escavação revelou que o carro havia sido empurrado para a clareira, não dirigido. Marcas no solo e danos na parte traseira do veículo indicavam que ele havia sido empurrado por outro veículo, provavelmente uma caminhonete ou SUV com capacidade de tração significativa. As marcas de pneu que encontramos sugeriam um veículo com pneus de tração para lama.
explicou o especialista em análise de pneus Robert Chang. Não era um carro comum. Era algo projetado para terreno difícil, algo que poderia empurrar outro veículo através da floresta. Na manhã de segunda-feira, 18 de maio de 2015, os investigadores forenses finalmente abriram o Ford Escort. 20 anos de exposição aos elementos haviam corroído gravemente o metal, mas o interior do carro havia sido parcialmente protegido pelos galhos e folhas que o cobriam. O que eles encontraram confirmou os piores medos de todos os envolvidos. 2 esqueletos humanos estavam no interior do veículo. Um no banco do motorista, outro no banco do passageiro. Roupas deterioradas, mas ainda parcialmente intactas, ajudaram na identificação inicial. Era eles, Carter disse simplesmente. Após 20 anos, Sarah e Emily estavam voltando para casa. A análise forense dos restos esqueléticos revelou detalhes perturbadores sobre os momentos finais das duas jovens. Ambos os esqueletos mostravam evidências de trauma, incluindo fraturas no crânio, que eram consistentes com ferimentos por objeto contundente. Dr. Kim, que conduziu a análise, determinou que as mortes haviam ocorrido no local onde os corpos foram encontrados, não em outro lugar. As evidências sugerem que as vítimas foram atacadas dentro do veículo, ela explicou em seu relatório. A posição dos restos e a distribuição dos danos ao veículo indicam que houve uma luta. Mas foi uma descoberta específica que, finalmente forneceu a pista que os investigadores haviam procurado por 2 décadas. Entre os restos de Emily, os forenses encontraram um medalhão de prata, um presente de aniversário de 15 anos de seu pai, que ela usava todos os dias. O medalhão havia sobrevivido remarcavelmente bem aos elementos. Quando foi cuidadosamente limpo no laboratório forense, revelou não apenas as iniciais EP na frente, Emily Patterson, mas também, gravadas discretamente no verso, as iniciais RW. Quando vi aquelas iniciais, eu soube que finalmente tínhamos nossa evidência, Carter disse. Após 20 anos, Richard Wells havia deixado sua assinatura no crime. A descoberta das iniciais RW no medalhão de Emily foi o momento decisivo que a investigação precisava. Carter, trabalhando agora como consultor para o caso, imediatamente iniciou o processo de localizar Richard Wells, que não havia tido contato com a aplicação da lei desde seu interrogatório inicial em 1996. Nós sabíamos que precisávamos ser cuidadosos, explicou o atual detetive principal Mark Stevens, filho do oficial Gary Stevens, que havia atendido a chamada inicial em 1995. Depois de 20 anos, Richard havia construído uma vida. Se ele soubesse que estávamos chegando perto, ele poderia fugir ou destruir evidências adicionais. Uma investigação discreta revelou que Richard ainda vivia em Moorhead, ainda trabalhava na mesma fábrica e aparentemente nunca havia tido problemas com a lei desde deixar Northwood. Para observadores externos, ele parecia ser um cidadão modelo que havia simplesmente escolhido viver uma vida quieta e solitária. Isso é típico de criminosos que cometem um crime grave jovens e depois conseguem se controlar, explicou o doutor Jennifer Martinez, criminóloga da Universidade de Minnesota que foi consultada no caso. Eles carregam a culpa e o medo por décadas, usando-os como motivação para nunca mais arriscarem ser pegos. Em 3 de junho de 2015, uma equipe de detetives,
chegou discretamente a Moorhead. Eles estabeleceram vigilância sobre Richard, estudando suas rotinas e padrões de comportamento antes de fazer sua abordagem. Ele era uma criatura de hábitos, observou o detetive Stevens. Todos os dias, ele deixava o apartamento às 6h45, parava no mesmo café para o desjejum, chegava ao trabalho às 7h30, almoçava no mesmo lugar todos os dias, voltava para casa às 17h15 e raramente saía à noite. A decisão foi tomada de abordar Richard em casa, em um ambiente controlado, onde ele se sentiria mais seguro e poderia ser mais propenso a falar. Em 5 de junho, às 18 horas, os detetives bateram à porta de seu apartamento. Richard Wells, agora com 39 anos, abriu a porta de seu apartamento e imediatamente soube por que os detetives estavam ali. 20 anos de culpa e medo foram instantaneamente visíveis em seu rosto quando ele viu as identificações policiais. "Vocês encontraram elas, não foi?" E foram suas primeiras palavras, de acordo com a transcrição oficial do interrogatório. O detetive Stevens, que liderava a equipe, confirmou que os restos de Sarah e Emily haviam sido encontrados. Ele então mostrou a Richard uma foto do medalhão, com as iniciais RW gravadas no verso. "Foi nesse momento que toda a fachada desmoronou", Stevens recordava. 20 anos de viver com esse segredo, e finalmente alguém estava confrontando ele com evidências físicas. Você podia ver o alívio misturado com o terror em seus olhos. Richard inicialmente tentou negar conhecimento do medalhão, sugerindo que as iniciais poderiam pertencer a outra pessoa. Mas quando confrontado com o fato de que ele era a única pessoa com essas iniciais que havia demonstrado interesse romântico em uma das vítimas e deixado a cidade logo após o crime, sua resistência começou a se desfazer. "Eu não planejei", ele finalmente disse. "Nunca planejei que fosse acontecer daquela forma." O que se seguiu foi uma confissão detalhada que finalmente respondeu às perguntas que haviam assombrado Northwood por 2 décadas. Richard admitiu ter seguido Sarah e Emily quando elas deixaram a festa naquela noite chuvosa de outubro de 1995. "Eu estava bebendo", ele explicou. "Havia estado em um bar desde cedo naquela noite, pensando sobre como Sarah me rejeitou, sobre como ela achava que era melhor que eu. Quando vi o carro dela deixando a festa, algo em mim simplesmente estourou." Richard descreveu como seguiu o Ford Escort pela Route 47, mantendo distância suficiente para não ser notado. Quando as meninas pararam no posto de gasolina Miller's, ele parou em um local escuro do outro lado da rua e esperou. "Eu não sabia o que estava fazendo", ele continuou. "Eu só sabia que estava furioso, que queria que ela soubesse como eu me sentia. Quando elas saíram do posto, eu as segui novamente." Aproximadamente 2 quilômetros além do posto, em uma curva isolada da estrada, Richard ultrapassou o Ford Escort e o forçou a parar. Ele desceu de sua caminhonete, que ele havia vendido, logo após o crime e que nunca foi localizada, e se aproximou do carro das meninas. Sarah rolou a janela para baixo pensando que talvez eu precisasse de ajuda, Richard recordava, com lágrimas nos olhos. Quando ela me reconheceu, vi o medo em seu rosto. Ela tentou fechar a janela novamente, mas eu já estava segurando ela. A confissão de Richard Wells revelou os detalhes horripilantes dos últimos momentos de Sarah e Emily. De acordo com seu relato, o que começou como uma confrontação alimentada pelo álcool e pela rejeição rapidamente escalou para a violência,
quando as meninas tentaram escapar. Eu só queria que ela me ouvisse, Richard continuou, sua voz quebrando. Eu queria que ela entendesse o quanto me machucou quando ela me rejeitou na frente de todos. Mas ela estava com medo, gritando, e Emily também começou a gritar. Richard admitiu ter forçado as meninas a saírem da estrada principal e dirigirem para a área florestal onde seus corpos foram eventualmente encontrados. Ele as seguiu em sua caminhonete, forçando-as a entrarem cada vez mais fundo na floresta. Emily continuava dizendo que elas não contariam para ninguém, que elas só queriam ir para casa. Richard lembrava. Mas eu sabia que era tarde demais. Eu já havia ido longe demais. Quando chegaram à clareira remota, Richard ordenou que as meninas saíssem do carro. Foi então que a situação se deteriorou completamente. Sarah, tentando proteger Emily, tentou distrair Richard enquanto sua amiga tentava correr pela floresta. Sarah era corajosa, Richard admitiu. Mesmo com medo, ela ficou entre mim e Emily. Ela disse que se eu deixasse Emily ir, ela ficaria e conversaria comigo, mas eu estava além de qualquer razão naquele momento. Emily não conseguiu ir longe na floresta escura antes de Richard a alcançar. Quando ele a trouxe de volta para a clareira, tanto ela quanto Sarah estavam histéricas, implorando para serem libertadas. Foi quando tudo deu errado, Richard continuou. Sarah tentou pegar as chaves do carro para fugir, e nós lutamos. Eu a empurrei e ela bateu a cabeça na lateral do carro. O som, eu nunca esqueci o som. Emily, vendo sua melhor amiga ferida, atacou Richard com uma intensidade que o surpreendeu. A luta que se seguiu resultou em ferimentos fatais para ambas as jovens. Quando tudo acabou, Richard disse, quase em um sussurro, eu percebi o que havia feito. 2 garotas inocentes estavam mortas por causa da minha raiva, da minha estupidez. Eu queria morrer também. Após o que ele descreveu como o pior momento da minha vida, Richard entrou em pânico total. Ele passou as próximas 2 horas tentando descobrir como ocultar o que havia acontecido, movido mais pelo instinto de sobrevivência do que por qualquer plano racional. Eu sabia que minha vida havia acabado, ele explicou. Se alguém descobrisse o que eu fiz, eu passaria o resto da vida na prisão ou pior. Então eu fiz a única coisa que consegui pensar. Tentei esconder as evidências. Richard usou sua caminhonete para empurrar o Ford Escort ainda mais fundo na floresta para um local que ele conhecia de suas expedições de caça durante o ensino médio. Era uma clareira pequena, cercada por vegetação densa, que ele acreditava nunca seria encontrada. Levei quase 1 hora para empurrar o carro até lá, ele lembrava. O terreno era irregular, cheio de raízes e pedras. Várias vezes pensei que ia ficar preso, mas finalmente consegui colocar o carro onde ninguém o veria. Após esconder o veículo, Richard passou mais tempo tentando apagar suas próprias pegadas. Ele usou galhos para cobrir as marcas de pneu de sua caminhonete e tentou desfazer o rastro que havia criado através da floresta. Eu não era muito inteligente nisso, ele admitiu. Eu estava em pânico, não pensando claramente. Provavelmente, deixei evidências por toda parte, mas ninguém nunca procurou no lugar certo. O detalhe mais perturbador da confissão de Richard foi sua admissão de que havia removido o medalhão de Emily durante a luta e deliberadamente gravado suas iniciais. No verso, eu não sei por que fiz isso, ele disse, claramente confuso por suas próprias ações. Talvez fosse uma forma de me punir, de garantir que um dia eu seria pego. Ou talvez eu quisesse que alguém soubesse que eu havia estado lá.
Não fazia sentido na época e não faz sentido agora. Após esconder o carro e tentar limpar a cena, Richard voltou para casa por volta das 4h da manhã. Ele passou o resto do fim de semana em um estado de choque, mal conseguindo comer ou dormir. Eu continuava esperando que a polícia batesse na minha porta, ele explicou. Cada sirene que eu ouvia, cada carro da polícia que eu via, eu pensava que eles estavam vindo me buscar. Quando não vieram no primeiro dia, ou no segundo, eu comecei a pensar que talvez eu tivesse escapado. A decisão de Richard de deixar Northwood logo após o crime foi, segundo ele, tanto uma tentativa de escapar da culpa quanto do medo de ser descoberto. Eu não conseguia olhar para os pais delas, ele explicou. Toda vez que eu via Margaret Thompson na farmácia ou Carol Patterson na loja, eu sentia como se elas pudessem ver o que eu havia feito escrito no meu rosto. Nos anos que se seguiram, Richard desenvolveu o que psicólogos mais tarde descreveriam como uma forma de transtorno, de estresse pós-traumático. Ele tinha pesadelos recorrentes sobre aquela noite, ataques de pânico quando via jovens que lembravam Sarah ou Emily, e uma incapacidade de formar relacionamentos íntimos. Eu nunca namorei seriamente, ele admitiu. Como eu poderia? Como eu poderia estar próximo de alguém sabendo o que eu havia feito? Cada mulher que eu conhecia me lembrava delas, me lembrava do que eu era capaz de fazer. Richard também revelou que havia considerado suicídio múltiplas vezes ao longo dos anos, particularmente em aniversários significativos como a data do crime ou os aniversários das meninas. Em 2005, no 10º aniversário, eu escrevi uma carta confessando tudo, ele disse. Eu ia enviá-la para a polícia e depois me matar, mas no último minuto eu perdi a coragem. Eu queimei a carta e tentei seguir em frente, fingindo que nada havia acontecido. O programa de televisão sobre crimes não resolvidos em 2010 havia sido particularmente difícil para Richard. Ver as famílias das meninas na televisão, ouvir sobre a dor contínua delas, quase o levou a se entregar. Quando vi os pais delas chorando na TV, falando sobre como eles ainda esperavam que suas filhas voltassem para casa, eu quase liguei para a polícia naquela noite, ele confessou. Mas eu era um covarde. Eu havia sido um covarde naquela noite há 15 anos, e eu continuava sendo um covarde. A confissão de Richard Wells foi formalmente registrada em 6 de junho de 2015, e ele foi preso sob acusação de duplo homicídio em primeiro grau. A notícia se espalhou por Northwood como um incêndio, trazendo uma mistura de alívio, raiva e tristeza renovada para uma comunidade que havia aprendido a viver com o mistério. Para as famílias das vítimas, a prisão de Richard trouxe respostas há muito esperadas, mas também reabriu feridas que nunca haviam realmente cicatrizado. Por um lado, eu estava grata por finalmente saber o que aconteceu com Sarah, Margaret Thompson disse na época. Por outro lado, ouvir os detalhes, saber como ela sofreu, como ela tentou proteger Emily mesmo no final, foi devastador de uma forma completamente nova. Carol Patterson teve uma reação similar. Emily tinha apenas 17 anos, ela disse chorando. Ela tinha uma vida inteira pela frente, tantos sonhos. Saber que ela morreu com medo, tentando escapar de um monstro. Como mãe, isso me mata por dentro. O detetive Carter, agora com 72 anos, finalmente sentiu que sua promessa às famílias havia sido cumprida. Eu disse a elas que nunca desistiria, ele disse em uma entrevista. Levou 20 anos, mas finalmente pudemos trazer essas meninas para casa
e dar às suas famílias as respostas que elas mereciam. O julgamento de Richard Wells começou em março de 2016. Sua confissão detalhada, combinada com a evidência física do medalhão e a análise forense dos restos, constituía um caso praticamente irrefutável contra ele. Richard se declarou culpado de todas as acusações, poupando as famílias do trauma de um julgamento prolongado. Em seu depoimento final perante o tribunal, ele tentou expressar remorso pelas suas ações. Eu sei que nada que eu diga pode trazer Sarah e Emily de volta, ele disse, olhando diretamente para as famílias. Eu sei que destruí inúmeras vidas naquela noite, não apenas as delas, mas as suas também. Eu carreguei essa culpa por 20 anos e vou carregá-la pelo resto da minha vida. O juiz Michael Harrison, que presidiu o caso, sentenciou Richard Wells à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Os crimes que você cometeu, o juiz disse, não apenas tiraram 2 vidas jovens e promissoras, mas causaram 2 décadas de sofrimento inimaginável para suas famílias e comunidade. A resolução do caso de Sarah e Emily teve repercussões que se estenderam muito além de Northwood. O caso tornou-se um estudo importante sobre a importância de nunca classificar prematuramente casos de pessoas desaparecidas como fugas e sobre o valor da persistência na investigação de crimes não resolvidos. Dr. Patricia Williams, especialista em crimes não resolvidos da FBI, usou o caso como exemplo em suas palestras sobre melhores práticas investigativas. O caso Northwood demonstra por que é crucial manter casos de desaparecimento ativos mesmo quando as pistas se esgotam. Ela explicou. Novas tecnologias, novas testemunhas, novas evidências podem surgir décadas depois. O caso também levou a mudanças significativas nos procedimentos policiais em Minnesota. O protocolo Sarah e Emily, implementado em 2017, estabelece diretrizes rigorosas para a investigação de desaparecimentos de jovens, incluindo a obrigatoriedade de manter os casos ativos por um mínimo de 25 anos. Para a cidade de Northwood, a resolução trouxe uma espécie de fechamento, mas também forçou a comunidade a confrontar uma verdade desconfortável. O mal havia caminhado entre eles por anos sem ser detectado. Foi perturbador descobrir que alguém que conhecíamos, alguém que havia crescido aqui, era capaz de algo tão terrível, disse o atual prefeito da cidade, David Chen. Isso mudou a forma como vemos nossa comunidade, nossa segurança. A escola criou um programa anual de bolsas de estudos em memória de Sarah e Emily, destinado a jovens que demonstram liderança e compaixão, qualidades que as 2 amigas exemplificaram. O programa já ajudou mais de 50 estudantes a pagar pela educação superior. Hoje, mais de uma década após a resolução do caso, Northwood continua a lembrar de Sarah Thompson e Emily Patterson, não apenas como vítimas de um crime horrível, mas como símbolos de juventude, esperança e amizade. Suas fotos ainda adornam o vestiário das líderes de torcida e o campo de futebol ainda leva seus nomes. Margaret Thompson, agora com 75 anos, finalmente transformou o quarto de Sarah em um escritório onde trabalha com a fundação que estabeleceu em memória de sua filha. Sarah queria ser médica para curar pessoas, ela explica. Embora ela nunca tenha tido essa chance, talvez possamos ajudar a curar outras famílias que passaram pelo que passamos. Carol Patterson,
continua seu trabalho com famílias de pessoas desaparecidas através da Emily Patterson Foundation. A organização agora opera em nível nacional e já ajudou centenas de famílias a navegar pelo sistema legal e emocional complexo que rodeia desaparecimentos. O detetive Carter, agora com 81 anos, ocasionalmente fala em academias de polícia sobre a importância da persistência e da atenção aos detalhes. Sarah e Emily me ensinaram que nossa responsabilidade para com as vítimas não termina quando um caso esfria, ele diz aos jovens oficiais. Elas confiaram em nós para encontrar a verdade, e levou 20 anos, mas cumprimos nossa promessa. Richard Wells permanece na prisão, onde passou os últimos anos participando de programas de terapia e trabalhando na biblioteca prisional. Ele nunca apelou de sua sentença e raramente recebe visitas. Em suas poucas declarações públicas, ele continua a expressar remorso e encoraja jovens a procurar ajuda se sentirem raiva ou impulsos violentos. A história de Sarah e Emily tornou-se mais do que apenas um caso criminal resolvido. Tornou-se um lembrete poderoso de que a verdade, por mais dolorosa que seja, é preferível à incerteza eterna. Suas vidas, embora tragicamente encurtadas, continuam a impactar positivamente o mundo através das fundações, programas e mudanças de política estabelecidas em sua memória. Como disse Carol Patterson em uma entrevista recente, Emily e Sarah não podem mais mudar o mundo da forma como planejavam, mas através de suas histórias, através do que aprendemos com sua perda, elas continuam fazendo a diferença. Essa é a sua verdadeira herança. E assim, na pacata Northwood, Minnesota, duas jovens que desapareceram numa noite chuvosa de outono há quase 3 décadas continuam a ser lembradas, não pela tragédia de suas mortes, mas pela luz que trouxeram ao mundo durante seus breves, mas significativos 17 anos de vida. A justiça pode ter demorado 20 anos para chegar, mas quando finalmente chegou, trouxe consigo não apenas punição para o culpado, mas também esperança renovada de que a verdade sempre encontra seu caminho para a luz, não importa quão profundamente enterrada possa estar. Esta é a história de Sarah e Emily. Uma história de amizade, tragédia, persistência e, finalmente, justiça. É um lembrete de que cada vida tem valor, que cada pessoa desaparecida merece ser procurada e que nunca devemos desistir da busca pela verdade, não importa quanto tempo possa demorar para encontrá-la.